Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e hoje aqui no Investigação Criminal temos a nossa querida perita, a doutora Alessandra, né? Eu digo que o canal tem uma grande amiga e uma excelente profissional. Para mim, uma das melhores peritas do nosso país. Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui discutindo os casos com você. E hoje, doutora Alessandra, a gente vai trazer para as pessoas um caso icônico, muito importante e que merece uma atenção, que é o caso da Maria da Penha, né? Nós vamos falar do caso hoje. E por que esse caso é tão importante? Porque pela agressão que essa mulher sofria e vivia e pelas questões, infelizmente, jurídicas da época, né? Nós tivemos ali uma demora muito grande para que seu agressor começasse a cumprir a pena a qual lhe era devida. Porque sim, gente, ele foi condenado, né? Ele é um criminoso. Ali, o que aconteceu com a Maria da Penha foi uma tentativa de homicídio. E por que eu trouxe a Alessandra hoje aqui? Para que a gente possa discutir o que aconteceu na época. Ela é uma perita muito experiente, né? E eu disse para ela, vamos voltar, né, para 1983. O crime aconteceu em 29 de maio de 1983, em Fortaleza. Então, a gente tem que voltar para aquela época, doutora Alessandra, com, né, as coisas que os peritos, os profissionais tinham em mãos. Hoje, né, a perícia, ela avançou muito, nós temos ali, a balística já melhorou muito, as questões de DNA, nós temos muita tecnologia. Mas os crimes, eles eram muito bem solucionados. É lógico que a perícia é muito importante, mas os depoimentos das vítimas, e nós vamos falar sobre isso também, foram cruciais para aquele tribunal do júri. Tanto que ele foi condenado pelo conselho de sentença. O que a gente sabe, né, muito bem, já foi muito divulgado, é que o marido da Maria da Penha, o Marco Antônio Heredia Viveiros, era um homem muito agressivo. Ele era um colombiano que veio para o Brasil, ele conhece a Maria da Penha e eles se casam. E ele estava naquele processo, né, de conseguir ali se naturalizar brasileiro. O que a própria Maria da Penha nos conta, né, é que até que ele conseguisse, né, o seu registro de cidadão brasileiro, ele era uma pessoa agradável. E que logo depois que ele obtém esse registro, que ele se naturalizou, ele mudou um pouco. E aí, doutora Alessandra, a gente até vai trazer, né, o doutor Christian, que é um psicólogo forense, que vai explicar isso pra gente. Vem a doutora Viviane também, que entende muito de violência, né, contra a mulher, violência doméstica. E eles vão explicar o ciclo da violência. Nenhum agressor vai começar um relacionamento com você te agredindo. Pura e simplesmente porque você não vai começar nada na base, né, da agressão. Você precisa ser encantada, cair, né, naquele conto, para depois esse agressor começar a mudar o seu comportamento. E, infelizmente, a questão de violência contra a mulher, ela não tem diminuído no nosso país. Mas nós temos leis, sim, para combater isso, e eu acho que cada vez mais existe uma preocupação, né, do poder público, do Estado, em fazer com que essa lei valha, porque a lei ela é muito boa, a questão toda era a implementação dela, mas isso a gente vai discutir uma outra hora. Eu quero discutir aqui com a doutora Alessandra aquele dia, aquele 29 de maio de 1983, às 5h30 da manhã. Eu vou passar aqui algumas informações para a doutora Alessandra e vou perguntando aqui para ela. O que o acusado nos diz? Ele diz que ele é acordado na madrugada
por volta de 5, 5h30 da manhã. E vamos lembrar, doutora Alessandra, que nós estávamos ali, vamos voltar lá para o Nordeste. Fortaleza, aonde temos bastante luz, insolação, o clima é muito bom nessa época do ano. Ou seja, esse horário já era um horário onde nós já tínhamos ali o raiar do dia. Já estaria claro. Exatamente, como a doutora muito bem falou. Nós não estamos aqui no sul, que ainda o dia demora mais a acontecer, mas mesmo em maio, também os nossos dias são mais longos, a gente vai ter dias mais curtos ali no inverno. E o que acontece? Ele diz que ele escuta barulhos. Ele escuta barulhos e ele se levanta. Supondo que são gatos. Exatamente. Então você olha só, olha o que a doutora está levantando aqui. De acordo com os autos do processo. E a gente vai falar no que está escrito no processo, o que ele fala no processo. Só uma parte aqui. Ele se contradiz muitas vezes e ele cria muitas versões. Vamos lembrar novamente aqui que o réu pode mentir o quanto ele quiser no nosso país. Eu sou contra isso completamente, eu acho isso uma indecência. Eu entendo que o réu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas então cale-se. É simplesmente assim, não quero falar nada. Agora, cada hora ele dava uma versão. Mas na primeira versão, ele conta que gatos poderiam estar andando. Olha só, doutora Alessandra, então eu vou fazer o papel aqui do Marco Antônio. Eu sou o Marco Antônio. Vou incorporar a versão dele. Gatos estão andando, eu estou dormindo com a minha companheira. O que eu faço? Eu levanto da cama para verificar o gato. Mas por que eu vou levantar se eu tenho a impressão de que são gatos? Eu já estou acostumado com aquele barulho de gato. O gato, se ele estiver andando ali, ele vai continuar andando. Sim, ainda mais que também que a cadela late por conta de gatos. Exatamente. Só ele escutou. Maria da Penha não escuta, as crianças não acordam. E olha que criança, nesse horário de 5, 5h30 da manhã, se estiver tendo muito barulho, já começa, né, a meio que despertar, ainda mais porque ele tinha uma criança de 2 anos, né? Que essas crianças acabam acordando mais cedo também. Uma coisa que eu vou trazer aqui, e eu que sou mãe posso dizer isso também, depois que a gente tem filhos, o nosso sono, ele é o sono de vigília. Você dorme, mas você se desperta muito rápido, porque você tem aquela preocupação, será que aconteceu alguma coisa com os meus filhos? Mas a Maria da Penha dormia profundamente. Inclusive, ela vai relatar isso muito tempo depois lá na frente e vocês vão entender por que ela não consegue relatar isso imediatamente. Aí ele diz, olha, eu escutei gatos. O que você faz quando você escuta gatos? Você levanta, no mínimo você vai falar para o cachorro, fica quieto, vem ficar aqui do meu lado. Tá é só certo. Um gato e volta a dormir. Não, doutora Alessandra. O que ele faz? Ele pega uma arma, porque tem gato no forro, uma lanterna, nós estamos falando de 5h30, já está amanhecendo, pega o cachorro e sai para atacar os gatos. É isso que ele fala. O que chama um pouco a atenção é que mesmo enquanto ele é tratado como vítima no início do inquérito, porque num primeiro momento o crime é tratado de fato como um roubo. Ainda durante esse processo, ele se contradiz algumas vezes. E eu ouso dizer que a desconfiança sobre ele começa justamente pelas contradições nos depoimentos. Ora ele diz que desmaia e só acorda no dia seguinte, ora ele diz que conversa com a empregada, ora ele diz que se levanta depois de um tiro e vai pegar um facão. Né? Então, essas versões conflitantes, inclusive sobre a fuga dos criminosos, que a gente vai falar depois, é que levantam a lebre, que chamam a atenção da polícia, e aí a polícia começa a investigar isso de uma forma mais profunda. Né? E acaba chegando aí nesse ponto de uma tentativa de homicídio cometida por ele contra Maria da Penha. Tanto é que na condenação que você diz, né, ele é condenado por 6-1. E o júri é composto por 5 homens e 2 mulheres. Então, doutora, mas você traz pontos muito importantes em relação à investigação. Porque o que acontece? A autoridade policial, naquele primeiro momento, ela vai começar uma investigação de
De roubo. De roubo. E ambos são vítimas, né? Tanto é que no primeiro registro de ocorrência que está no processo, o título é de roubo, né? A autoridade policial ele nem desconfia nesse primeiro momento. E você traz uma informação, doutora, que é muito importante, né? Porque eu posso levar para a polícia uma determinada informação e o que a polícia vai fazer? O que é o trabalho da polícia? Para a gente deixar muito claro para as pessoas entenderem. É investigar. A polícia civil, né? Porque a polícia militar, o trabalho dela é outro, é ostensivo, é ela prevenir que o crime aconteça. O crime aconteceu. Quem vai atuar é a Polícia Civil. Então, ela tem que investigar. Não interessa aquilo que eu fale, aquilo que eu conte, aquilo que eu leve, ela tem que investigar. E ela tem que criar uma convicção do que de fato aconteceu. E ela tem que ser imparcial, isenta, ela tem que analisar provas, ela tem que analisar informação, ela tem que analisar depoimentos, ela vai entender o que aconteceu naquele ambiente, por que aquele crime se deu. Então, quando a gente fala, né, de um roubo, por que uma pessoa vai roubar determinada residência? Porque ela quer lucro, um benefício. Sim. Ou seja, financeiro, ou que aquela pessoa tenha alguma informação que seja muito importante. A gente já viu isso, né? Então, por exemplo, digamos que a doutora Alessandra aqui tenha um HD com alguma informação importantíssima, que aquilo vai levar a, enfim, ao chegar numa patente que está sendo super disputada. Ela pode morar numa kitnet, mas por que eu vou entrar na casa dela? Porque eu quero pegar esse HD, que é super importante, e que isso eu vou conseguir vender, eu vou conseguir negociar. Sempre existe um lucro envolvido. Os crimes patrimoniais. Exatamente. Então, assim, porque as pessoas muitas vezes pensam, ah, não, só vai roubar a casa de uma pessoa que é rica, milionária. Não, isso não é verdade. Eu preciso tirar daquele local algum valor. Provento. Principalmente dinheiro, joias, veículos. E aí, o que é a primeira coisa, eu acho, que chama a atenção da polícia? Né? Inclusive, eu acho que também vai chamar a atenção da perícia. Muito bem. O que é que de fato foi roubado daquela casa? Nada. Uma quantia de 300 e poucos mil cruzeiros, que não era significativo. Que a gente fez a conversão, 350 mil cruzeiros em 1983 equivalem a R$2.000 nos dias de hoje. Então, é isso que ele diz que foi, né, roubado ali, essa quantia, mas que ninguém consegue, de fato, comprovar. Mas vamos acreditar que ele esteja falando a verdade, que esse dinheiro foi roubado. Só que, olha só, doutora Alessandra, ele chega e diz que eram 4 assaltantes. Um ele chama de Paulo Maravilha, outro ele chama de Negão e depois João e Maria. Tinha uma mulher, que era a Maria. Então, eu vou roubar R$2.000, vou dar 500 para cada um, né? Porque é isso que eu vou dividir. Foi isso que cada um levou, R$500. Eu acho muito estranho. Aí, tinham objetos de valor naquela casa? Tinham joias. Sim. A Maria da Penha tinha joias. Que estavam em cima da penteadeira no quarto, tinha joias dele, um anel, um relógio, um cordão de ouro, a aliança, a própria aliança de casamento estava em cima do escritório, né? Elas não estavam trancadas, esses valores estavam deixados em cima como a gente deixa, né? Você tira um anel e deixa em cima de alguma coisa. E aí o que acontece? Esses assaltantes não levam essas coisas que de fato têm algum valor, porque por mais que eles não vão vender pelo valor da joia, eles podem vender ali no mercado, né, de compra de ouro, então que, enfim, e tem vários, né, nesses grandes centros você pode vender pelo peso do ouro. Então, você vai deixar, né, você pega um punhado de joia e você enfia num bolso, na bolsa enfim, da suposta assaltante. Muito bem. Mas o que a polícia acha? Ela acha o carro, que não foi roubado, a chave do carro estava ali, em cima de um móvel, eles não levam o carro. A polícia encontra o porta-malas desse carro
com uma abertura forçada, correto, doutora? Sim, correto. E lá dentro desse porta-malas estariam os objetos do suposto assalto. Sim. Que são, gente, estão sentados? Porque assim fica difícil até a gente acreditar na versão desse senhor, né? Porque o que a polícia encontrou ali? Uma máquina de escrever, livros, muitas bebidas, uma bandeja de prata e, se não me engano, um toca-discos, né? Tinha um gravador. Um gravador. E rolos de filmes. E rolos de filmes. Está na página 168. A gente não está inventando isso. Isso, está na página 168 do processo. processo. Ou seja, os ladrões são todos bêbados, porque eles vão levar bebidas. Quando eu olhei isso no processo, eu quase caí da cadeira. Quem é que vai entrar na casa de alguém para roubar máquina de escrever, livro? São assaltantes muito cultos, né? Mas eu pensei, mas o quê? São livros raros? São livros caros? São livros do quê? Possivelmente eram... Livros de enciclopédia, segundo o processo. Livros de enciclopédia, pelo que as empregadas nos contam, doutora, eram livros dele, eram objetos do Marco Antônio, Sim, é isso? somente objetos dele. As joias dela permaneceram intactas. Ou seja, tanto as que estavam por cima, quanto as que estavam guardadas. Eu vou entrar na casa de uma pessoa nós somos um grupo, né, de 4 assaltantes para roubar livro, máquina de escrever, fitas, uma bandeja de prata. Eu largo as joias, que é o que tem algum valor, levo um pouco de dinheiro que tem naquela casa e eu faço uma arruaça, né, porque eu criei uma arruaça. Olha só, doutora, porque agora eu vou passar a bola para a doutora. Aí o que o assaltante faz? O grupo, né? Ele entra no quarto onde Maria da Penha está dormindo. Veja só, tudo isso, gente, acontece num espaço muito curto de tempo. Sim. Né? E aí eu me pergunto, ninguém na casa, doutora Alessandra, acorda ainda. Ou seja, você abriu o porta-mala, já tirou bens, já colocou lá dentro. Entende? Imagina 4 pessoas andando dentro da casa, fazendo aquela confusão. Tá puxado isso aí. Muito bem. Aí ele um dos assaltantes entra no quarto, a Maria da Penha está dormindo, gente. Ela está dormindo, né, virada de lado, né, e ela toma um tiro nas costas. E a doutora vai explicar esse tiro, vai explicar a posição que ela se encontrava e o que aconteceu com ela. Muito bem. Um dos assaltantes vai lá e dá um tiro numa pessoa dormindo. Por que ele vai matar alguém? Isso durante uma cena de luta. Porque isso ele está lutando verdade, com outros assaltantes, né? Ele entendeu? está lutando com 2 assaltantes. Aí um dos assaltantes se desgarra do grupo e vai dar um tiro na Maria da Penha. Dá um tiro na pessoa que está dormindo e não na pessoa que está lutando com os comparsas. Então, mas olha só, doutora, que é uma loucura isso, né? Eu vou fazer um assalto. Sim. No nosso Código Penal, a pena para assalto é uma, né? A pena de homicídio é outra. Sim. É enorme. Quem é assaltante, gente? Assaltante, ladrão, ele não quer, né, pegar a bronca do homicídio. Ele quer ir lá roubar, ó, gatuno, entrou lá, pegou, ó, foi embora. Ele vai praticar um homicídio por quê? Por quê? E assim, a gente sabe que você ainda tem ali as qualificadoras, né? Porque, graças a Deus, a Maria da Penha não morreu. Mas se ela tivesse morrido, uma pessoa indefesa, né? Ela estava dormindo, ela não colocou nenhuma resistência, não é que, enfim, vários problemas ali. E o que o marido dela conta, e eu vou passar a bola aqui para a doutora, que aí ele com a lanterna, porque ele é a figura do Rambo, né, duro de matar, eu não sei, quando você olha aquilo, ele estava com um revólver, ele tinha uma lanterna, ele tinha cachorra, imagina, a cachorra, né, eu tenho um cachorrinho pequenininho, se alguém tentar chegar perto da gente, fazer qualquer coisa, ele vai avançar, mesmo que você dê um chute nele, imagina, ele tinha um cachorro ali dentro. Bom, a pastora alemã. Cachorro bravo, gente. Cachorro de defesa, né? É um cachorro que protege a família, né? Ele é do dono, né? Ele é da família, aquele cachorro.
Aí o que que ele faz? Ele conta, olha só, vamos lá agora, vamos ver o que que ele está contando. Que veio alguém por trás e colocou uma corda no pescoço dele para enforcar ele. Olha só isso. A doutora aqui é perita em balística, hein? Aí o cara que estava com a corda estava com uma arma e ao mesmo tempo que puxava ele pelo pescoço, estava com a arma apontada nele, dava cotoveladas. Em uma das versões, né? E chutes. Não, então vamos pegar essa versão, porque ele assim, ele usava o cotovelo, o chute, segurava aqui, com uma arma aqui, e ele com uma... Na primeira versão ele tomava socos, chutes e pontapés. A arma aparece aí posteriormente. nós temos a lanterna na mão dele, ele com uma outra arma, um cachorro. Olha a cena. Eu fiquei olhando, eu falei, doutora Alessandra, mas que bandido bom, né? Porque ele segurava o pescoço do homem aqui, ó, vem com uma corda. E assim, pela informação que a gente tem, inclusive que está no processo, não há marcas no pescoço dele. Não, isso não está descrito no processo, médicos. No exame ali, né, de delito, de corpo e no exame médico mesmo, porque ele vai para o hospital. Exatamente, ele vai porque ele tem um ferimento no ombro, a doutora vai explicar isso. Mas quando você chega, digamos que ele tivesse uma corda, né, mesmo que ele não tivesse sido enforcado, você tem uma coisa que está te pressionando aqui. O cara está te puxando, está te esmurrando, está te dando pontapé, está te dando marcas de luta. Enfim, né? De tudo no corpo dele, né? Isso um dos assaltantes, porque posteriormente o outro assaltante chega, toma a arma que ele empunhava e lhe dá um tiro. Estranhamente, esse tiro ele pega na região supraclavicular direita e sai na região escapular direita, né? Então, você tem uma pessoa quase que dominada por um assaltante, o outro consegue tomar a arma e não dá um tiro na cabeça. Dá um tirinho aqui, assim, né? Então, isso é estranho. Algumas coisas em relação ao modus operandi dessa quadrilha me parecem muito atípicas. Primeiro, o horário, não é? Se são gatunos que querem entrar nessa casa para furtar os objetos sem que as pessoas percebam, eles não vão entrar na hora que as pessoas estão acordando. Tinha duas empregadas que moravam ali, que ficavam na edícula dos fundos. Né? Se a família levanta ali por volta de 6 da manhã, antes das 6 da manhã, essas funcionárias elas já vão preparar café da manhã, cuidar das crianças. Vão acordar, escovar os dentes, sim. Enfim, vão se arrumar, porque é o tempo que a pessoa precisa também. Outra coisa que me chama a atenção é que ele, na profissão acadêmica dele, ele fazia muitas viagens. Se essa quadrilha já estava de olho nessa casa, por que não esperaram o homem da casa sair? Exatamente, que seria o elo forte, né? Vamos dizer. Que era Ainda mais nessa época. Estamos falando de 40 anos atrás. Nitidamente, a mulher ela vai proteger ali a prole, as crianças, né? Ela não colocaria nada em risco, né? Para não poder, inclusive por conta das situação crianças, dessa, né? O que seria mais esperado ela de uma não mãe... Existiria. Não, que a gente vê isso acontecer. Isso ainda acontece. Invasão de domicílio existe ainda. Então, o que a gente vê? Quando a mãe está sozinha com as crianças, ela abraça as crianças e fica num cômodo ou se tranca no banheiro. É o comportamento mais comum. Né? Então, se essa quadrilha premeditou esse assalto, por que não esperou ele viajar, já que ele viajava constantemente? Né? Ele tinha uma profissão acadêmica, então ele ia para cursos, ele ia para congressos. Então, foi o pior timing da história para um assalto. Não é? E é o que você falou, ele tem uma guinada no comportamento dele quando ele deixa de ser bolsista, correto? Sim, de acordo com as informações do processo, ele passa a ser um homem nervoso, né, nas palavras que estão aqui descritas, a partir do momento que ele não precisa mais do complemento da renda dela, porque Maria da Penha era uma farmacêutica. Né? Inclusive, ele consegue um emprego por intermédio dela. Né? São contatos dela que o empregam, então ele deixa de ser bolsista, já mestre em administração, economia, enfim. Tá? Então, esse comportamento começa a mudar. Né? Nós temos 2 babás
duas funcionárias responsáveis pela limpeza e cuidado da casa, que o descrevem como um homem de comportamento nervoso, extremamente exigente na limpeza e que também, pelo visto, não tinha muita paciência com as crianças, não. Duas babás que não se conheciam, né, cujo depoimento é tomado em momentos diferentes, dizem que tem que passar ungüentos devido às palmadas que ele dava nas crianças. Ou seja, a agressividade que ele proferia em cima de filhos pequenos. Sim, existe uma passagem, né, que uma criança de 2 anos, ela se urina nas calças, ela está ali no processo de desfraude e ele simplesmente joga a criança debaixo do chuveiro, né, sem paciência. Outra passagem, ele chama a garota não atende, ele dá um tapa na menina que a boca fica inchada. Né? Nós temos todos esses relatos em processo. E sabe o que é muito interessante, doutora Alessandra, é que nós estamos falando ali de todas essas vítimas serem mulheres. A Maria da Penha é uma mulher. As 3 filhas, ele não teve filhos homens com a Maria da Penha, 3 filhas mulheres, ou seja, existe ali uma agressão em cima, sim, da figura feminina. E o que é triste, as empregadas ainda comentam que depois do almoço essas meninas eram proibidas de beber água, exatamente para que elas não fizessem muito xixi, ou seja, criança sendo criança. Sim. Eu me pergunto se ele tivesse tido filhos homens, se o comportamento seria o mesmo. Mas ele era extremamente agressivo com as filhas meninas, com a mulher e também no trato com as moças que ali trabalhavam. Sim. E outra coisa que a gente tem que lembrar também da legislação processual, que o réu pode mentir o quanto quiser, a testemunha não. E todas as vezes, né, quem já participou como testemunha, seja da defesa, da acusação ou do juiz, que é o caso dos peritos, constantemente a gente é chamado para fazer parte de júri popular, é lido isso para a gente. Eles leem o código da lei e te avisam que se você mentir, você está cometendo um crime. Então, eu acho muito difícil sustentar essa versão de que todas as testemunhas estão mentindo em todos os depoimentos. Não, ele criou a teoria da conspiração. Mas vamos voltar um pouquinho lá na casa, doutora Alessandra. Vamos mostrar aqui para as pessoas, eu vou pedir aqui as imagens. A gente tem um croquis e a doutora Alessandra vai explicar para a gente o ferimento. Olha onde o tiro pegou no corpo da Maria da Penha. É nessa região, correto, doutora? É nessa região, tá? Quando ela é socorrida, está descrito que o centro das lesões, né, a gente vai mostrar depois o tipo de cartucho que foi utilizado, ele tem múltiplos projéteis, tá? Mas as lesões mais pronunciadas estão entre as vértebras T2, T3 e T4, que é no comecinho da coluna torácica. Isso me faz imaginar numa espingarda com uma energia considerável, tá? Calibre 20 chega aí a mais de 1.600 joules de energia na boca do cano, que isso pode ter causado uma paralisia imediata. Por isso que ela não sente esse impacto, talvez ela sinta o calor e depois ela não se move mais. Né? Por dentro da coluna passa a medula, que é do nosso sistema nervoso central, e por entre as vértebras vão saindo todos os nervos que inervam o resto do nosso corpo. Né? Todo esse sistema ele é responsável por levar as informações sensoriais do corpo para o cérebro e as informações do cérebro para o corpo. Quando essa comunicação é interrompida, a paralisia pode ser imediata. Inclusive, eu acredito que por muito pouco ela não morreu. Porque poderia ter parado todo o plexo braquial, de diafragma, de respiração, até mesmo de batimentos cardíacos, né? Então, foi uma lesão muito grave, que ela levou muito tempo até recuperar parcialmente os movimentos da cintura para cima. Inclusive, ela quase não aparece no processo. Se a gente for ler o processo, que nós lemos todas as folhas, né? Nós analisamos tudo, linha por linha, entendeu? desse por processo. Isso que fica difícil, né? Os médicos, pra ele querer se safar. Em 88 e 89, tem um relatório médico, quem tiver com o processo aí na página 770,
que ele fala, né, você vê, aconteceu em 83, 5, 6 anos depois das cirurgias que ela fez naquele ano. Então, ela passou por várias cirurgias. Então, olha só, né, ela fez uma no tornozelo para alongar o tendão de Aquiles. Depois, no joelho, para alongar os flexores mediais do joelho. Isso é o ortopedista que fez, que está falando, tá? Aí ela teve outra cirurgia no joelho, na parte externa da perna, para alongamento dos bíceps. Está falando do bíceps da coxa, que é a musculatura daqui de trás. Aí em 89, uma outra cirurgia na parte lateral da coxa, tá? Para uma osteotomia do grande trocânter, que é na parte mais superior da coxa, desinserindo o glúteo médio e mínimo. A gente está falando de grandes músculos responsáveis pela marcha. E aí ele ainda fala outra cirurgia no quadril, tá? Para uma tenotomia do tendão do psoas, que é um outro músculo grande que teve seu tendão seccionado. Tudo isso para tentar melhorar a qualidade de vida dela. Olha o sofrimento que isso gerou. Do reto anterior, da parte da frente e do sartório. E aí ele ainda fala que para melhorar o quadro dela, ela ainda precisa de mais 2 cirurgias. Né, que envolve a desinserção dos glúteos e a corte do tendão dos adutores, que são os músculos da parte posterior e da parte interna da coxa. Olha o sofrimento dessa mulher. Isso 5 anos depois, tá? Gente, é muito triste o que ela passou, é muito perverso. Na primeira condenação, que ocorre em 91, salvo engano, tá? Que por 6-1, né? Isso, no dia 4 de maio de 91, nem aparece ela no tribunal do júri. Ela está passando por toda essa tentativa de recuperação. Ela não morreu por muito pouco. E eu posso imaginar, né, uma outra coisa aqui também em relação a esse tiro. Percebe que pegou muito próximo do pescoço? Um tiro nessa região de uma pessoa que está deitada dormindo me sugere a intenção de acertar na cabeça. É a primeira coisa que eu vou pensar. Errou a mira. Pode ser. Pode ser. Ele tentou acertar na cabeça. E acertou um palmo para baixo. Porque se ele tivesse acertado na cabeça com essa bala, ele teria matado ela. São múltiplos projéteis. E é isso que eu vou pedir para a doutora mostrar. A gente tem aqui uma arte também da bala. Pedir para soltar. Olha a bala. Isso é um cartucho de calibre 20, que foi encontrado no terreno ao lado da casa, tá? Isso é um cartucho CBC Cruzeiro igualzinho que se usava na época, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a base metálica, né? Esse negocinho verde aí é a pólvora que vai dar energia, vai dar força para os projéteis atingirem o alvo. Essa parte aqui, ó, maiorzinha, é um papelão. Tá? A função dele numa arma dessa, numa espingarda, né, que tem alma lisa, é justamente o melhor aproveitamento da força dos gases gerados pela pólvora. Quando a pólvora ela queima, ela produz gases em muita velocidade, ela expande muito rápido. É isso que dá a velocidade dos projéteis e consequente energia cinética. Nesse caso de um cartucho de caça, ele pode ser dotado de um único projétil grandão, de 23 gramas, ou essa massa, né, 23 gramas, ser divididos em vários tipos de projéteis pequenininhos. Então, eu posso ter vários, como as bolinhas pequenininhas, ou projéteis maiores. Né? Quanto maior o projétilzinho, menos eu tenho ali dentro daquele cartucho. Mas, de qualquer forma, essas armas elas são utilizadas pela caça justamente pelo estrago que elas fazem no alvo. Quando alguém está caçando, a ideia é matar o bicho, não é a precisão de tiro. Né? Tanto é que é muito usado para matar aves. Caça em pato, né? Nos países onde existe isso, e naquela época também, que era muito comum isso acontecer, é utilizado esse tipo de cartucho. Tá? Então, as lesões que isso traz... É só para explicar para as pessoas. Então, quando sai, esse tiro é dado, sim, essas bolinhas, que são esses balins, elas vão para vários lugares. Elas vão se espalhando em um cone. Então, tá? por exemplo, eu posso matar vários animais. Sim, se eu estiver falando aí, sei lá, de uma dúzia de pombos ali reunidos, né? Aliás, tem até uma espingarda que se chama pomba, né? Né? Eu posso matar vários animais. Porque elas vão se espalhar. Sim. Por isso que no corpo da Maria da Penha foram encontradas essas... Sim, o médico descreve como caroços de chumbo.
né? Mais para frente, eles falam em bagos de chumbo. Inclusive, é o nome que está na CBC. E aí, em que partes do corpo dela foram encontrados, doutora, esses balins? Olha, as lesões mais significativas foram nessa região superior da coluna torácica, né? Que causaram esse problema todo. Também foi encontrado na região das axilas e na região da cintura. Ou seja, é um pedaço bastante grande do corpo. Sim. Então, se a gente tivesse que conjecturar, que é uma conjectura, isso é uma arma de cano longo, né? Sim. Que a gente chama, né? Vou falar os nomes corretos aqui, a doutora vai me corrigindo se eu estiver falando errado. Então, uma arma de cano longo. Mais ou menos, teria que ser para ele fazer esse estrago todo, né? Olha, se a gente supor, né? Isso vai variar de acordo com de como que é esse cano por dentro. Existem algumas espingardas que o cano ele é um pouquinho afunilado, que a gente chama de choque ou choke. Tá? Existem espingardas que não tem. Quanto maior esse afunilamento, menor é o cone de dispersão. O que acontecia nessa época, que era muito comum, e hoje ainda acontece, é serrarem esse cano. Então, se a gente pensar numa arma de cano cerrado, que eu tenho um cone de dispersão maior, a gente está falando em pelo menos 1,5 m, 2 metros aí, tá? De distância. Para ter certeza, né, hoje, com as técnicas que nós temos hoje na balística, nós fazemos testes experimentais. Então, a gente coloca um anteparo, uma arma semelhante, ou a própria arma, cartuchos semelhantes, e vai dando os tiros à distância para fazer isso aí. Na época, como você bem falou no começo, não adianta a gente querer julgar os padrões utilizados na época, as técnicas e o conhecimento da época, com a luz da criminalística que nós temos hoje. Isso não faz nem sentido. Né? Na época, pode parecer, muita gente não vai acreditar, mas não tinha Google. Não tinha computador para digitar laudo, tanto é que o processo está inteiro datilografado. Sim, está todo datilografado. Isso quer dizer o quê, gente? Máquina de escrever. E são muitas páginas, viu? E não é fácil você trabalhar com máquina de escrever, porque não é aquela coisa que você dá delete, né? Se você erra... Começa a folha inteira do começo. Você tem que apagar, tem que, enfim, dar um trabalhão. E depois tinha umas máquinas que aí você já conseguia, né, ter aquela fita que apagava. Mas no começo, aí já as Olivetti, você tinha que levantar e com lápis borracha, apagar, voltar. Era um trabalhão. É por isso que eu acho que seria até antiético, né, a gente julgar a competência dos peritos. Em 83, no Ceará, eu aqui sentada analisando o processo da minha poltrona com ar-condicionado em São Paulo em 2023. Com Google, com microscópios, com coisas incríveis. E hoje a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente pergunta para o fabricante. A gente liga para o representante da CBC. Mas aí, olha só, então a Maria da Penha, o tiro que ela levou foi... de uma espingarda, que é uma arma de cano longo. Então, a gente não está falando que é de um revólver, né? Porque pistola era mais difícil naquela época também. Acho que nem tinha aqui no Brasil. Então, a gente tira o revólver, qual é a diferença? Tem o tambor, não é isso? Sim. Que a pistola é aquela que você encaixa o pente, que é rápido, e naquela época era um tambor. Então, eram os revólveres... e que é menor, que 38 Tauros, né? Que enfim, você colocava, enfim, na cintura, cintura, em qualquer lugar. Aqui a gente está falando de uma espingarda, que é uma arma longa, mesmo que tivesse o cano cerrado, a gente está falando que ela teria mais ou menos que tamanho? Pelo menos uns 30, 40 centímetros. Ou seja, é um negócio... Tem que ter a caixa de culatra, tem que ter o guarda-mato, tem que ter o... A gente está falando de um treco desse tamanho e ela é mais pesada. Sim. Do que uma arma, que um revólver. Hoje é desconfortável carregar arma longa. E assim, ela é mais difícil de manusear do que a outra, ou tanto faz? Olha, as espingardas dessa época, né, a maioria delas a gente não tinha ainda o pump action, né, isso era muito raro. Então, o carregamento dela era feito pela báscula do cano. Então, você dobrava, colocava ali o cartucho na câmara, fechava e atirava com ela. Olha a complexidade. Era mais difícil, né? Então, eu estou falando da maioria das espingardas da época. Entende? Tá? Então, vamos falar do que acontecia. Então, olha a dificuldade. Outra é um revólver, que eu coloco quantas balas cabem no revólver? 5 ou 6, na maioria dos 38. Então, no 38 eu tenho 6 balas. De 5 a 6 balas. Quer dizer, já estou, né? Eu que sou ladrão aqui, né? Mais já está
mais fácil. Já vou conseguir dar pelo menos de 5 a 6 tiros. Ali eu vou dar no máximo 2 ou 1. Se a gente pensar na espingarda de um cano, um tiro ou 2 canos, tinha também espingardas de 2 gatilhos, enfim. Aí para eu fazer de novo, municiar a arma, eu vou ter que abrir, fazer aquela coisa. Abrir, remover manualmente, Tenho colocar que ter de novo e fechar. essa habilidade. Isso é uma arma de caça. Sim. Caça. Aí eu vou pedir para a doutora, ela tem uma bala dessa arma para mostrar pra gente. Porque quando na minha cabeça, a bala era aquela coisa que tinha uma pontinha, né? Como se fosse de uma bala de revólver, né? Uma bala de pistola. E eu fiquei um pouco chocada com o tamanho da bala, né? Isso aqui é o cartucho. Aquilo que a gente viu... É, o cartucho. Tem que né? falar O que a gente viu na foto é isso aqui. Olha o tamaninho. Olha só, gente, deixa eu pegar aqui. Olha o tamanho isso aqui, ó. Isso é o cartucho. Tá, aqui é o meu dedão, tá? Ó, vou botar do lado para vocês entenderem. Aqui, ó. Aqui. Ele é mais grosso que meu dedão. Tudo bem que é a sua mão de mulher. Mas, gente, isso aqui é uma coisa enorme. Ou seja, essa arma de cano longo, ou ela carregava um único desse, ou 2 no máximo, certo? Sim. Aí eu tinha que abrir, pegar mais um... Eu tinha que ter um monte desses trecos aqui. Que é bem desconfortável. Aqui, ó. Em operações, a gente carrega calibre 12 e é bem desconfortável de carregar. Eu posso falar uma coisa para vocês, não é uma coisa levinha, ele tem quer dizer, não é que ele é pesado, mas ele tem um determinado peso, então, tem chumbo aí, né? Se eu tivesse que ter, sei lá, no mínimo 10, é um bolo, né? Um negócio mais ou menos desse tamanho, para eu poder ter uma quantidade mínima de munição para eu poder me safar do crime. Não é uma arma pensada em combate, né? É uma arma pensada contra um animal. Eu preciso segurar isso aqui mais um pouco. Aí, vamos pensar aqui comigo. Isso é um cruzeiro da época. Doutora Alessandra, o que é mais barato? Um revólver ou essa arma? Até em termos de preço. Olha, atualmente, se você for pensar nas espingardas, nos revólveres, não tem tanta diferença, tá? Mas se a gente for pensar na realidade da época, não existia essa regulamentação toda, não existia o Estatuto do Desarmamento, que é super recente, né? Então, não era raro você comprar armas de fogo em lojas de caça e pesca. Sim, era muito comum, era muito fácil, inclusive por isso que, enfim, várias casas a gente encontra na literatura, muita gente acabava comprando uma arma, não sabia nem como usar. Nos sítios eles usavam muito espingardas. Exatamente, às vezes acabavam com um tiro acidental, se machucavam. E nem tinha os mecanismos de segurança que tem hoje nas armas, né? E aí, mas assim, então assim, eu vou voltar aqui, vamos na teoria do ex-marido da Maria da Penha, ladrões, vão invadir a minha casa, vão me assaltar com isso aqui? Não, né, gente? Não. Não vai rolar. Talvez uma peixeira fosse. Exatamente, porque inclusive, vamos voltar de novo, fechar o olhinho aqui, vamos voltar lá para o Nordeste, nós já vimos vários crimes, inclusive até nos dias atuais, crimes que acontecem no Nordeste. Tem muito assalto? Tem. Tem roubo de residência? Tem. Mas a gente sabe que desde sempre, uma das armas que é muito interessante, né, vamos dizer assim, que é muito usada, é a peixeira. É a faca, é uma peixeira, né? Tem, a gente, na literatura criminal, é o que a gente mais encontra. Né? Sim, primeiro porque é barata. Os crimes violentos são cometidos com exatamente, ela é barata, ela é, enfim, não chama atenção, porque você não vai ser preso porque você está com uma peixeira. Agora, você vai ser preso se você tiver com uma arma. Sim. E sempre foi assim. Aí não, então eu descartei a peixeira. Ou se eu levei, que a gente não sabe, porque ele não fala, né? Só quem viu esses assaltantes foi o ex-marido da Maria da Penha. Ele não usou. Então, se eles levaram, eles não usaram a peixeira. Aí, eles podiam... Então vamos para arma de fogo? Você vai escolher o quê? Um revólver, né, gente? Que é de fácil manuseio. Você vai carregar lá no tambor de 5 a 6 munições. Entendeu? Não, eu vou carregar uma arma de tiro, de caça ou de tiro esportivo, como ela falou ali,
de cano longo que chama atenção no meio da rua. E uma outra coisa também que chamou muito a atenção, como é que esses ladrões, né, esse grupo, essa associação criminosa, estamos falando de 4 pessoas, chegaram na casa deles, a pé, tinha um carro, porque os vizinhos não viram absolutamente nada. Nenhum vizinho viu nada. Nenhum vizinho viu nenhuma movimentação de pessoas estranhas. Como é que eles chegaram? Chegaram a pé, armados até os dentes. Teriam escalado, né? Porque do lado esquerdo teria um terreno que, segundo o processo, ele já estava limpo e preparado para se iniciar uma construção. À frente tinha um vizinho e uma casa em construção. Essa construção tinha um vigia, tá? Que estava ali na frente. Nós temos também as empregadas que saem dos cômodos delas e correm assim que ouvem os tiros, e mais um vizinho dos fundos que coloca um tamborete, né, e olha da casa dele para o quintal da casa onde teria acontecido o assalto. E ninguém vê os 4. Ninguém viu. E aí vamos voltar aqui, porque é importante, essa informação é importante. O muro tinha 1,80 m. Não é um muro baixo, é um muro alto. Maior que eu. Exatamente. Ou seja, a gente está falando de 1,80 m, o próprio vizinho precisa de um apoio para poder, né, olhar. Ele sobe num tamborete para poder olhar acima do muro. Esses 4 assaltantes são... Gente, como é que nós perdemos isso aí nas Olimpíadas? O ponto mais frágil da narrativa é esse. E porque, assim, como é que eles escalaram o muro? E estamos falando que tem uma mulher também. Entendeu? Sim. Essa mulher também tem que ser um ás. Pular o muro. É uma época do ano que ainda está bastante quente naquela região, que a gente sabe que as pessoas acabam usando roupas, né, de manga curta. Né? Essa parte do braço fica exposta. Sim. Não, vamos dizer, num atropelo, numa correria, as pessoas, né, se esbarram, se machucam no muro. Não foi encontrado no muro, não está no processo nada que envolva sangue, que envolva vestígios. Eu não vi nada disso. O único sangue que é constatado é na cama da Maria da Penha. Sim, né? mas inclusive amostras são coletadas e se constata que é sangue humano. Só isso que eles conseguiram, porque era o que a época permitia. Mas no muro, doutora Alessandra, não se encontra nada? Não. O que o perito diz em uma das folhas é que existem vestígios de escalada. Só que ele não diz aonde. Se é do lado de fora, se é do lado de dentro, aonde aquela escalada daria acesso, se existe remoção de sujidade, se existe deposição de sujidade. Também não tem qual é a pavimentação daquele terreno. Você concorda que se aquele terreno é de terra, eu vou encontrar algo correspondente na escalada. Né? Se aquele terreno tem brita, se aquele terreno está seco, está molhado, tudo isso tem que ser correspondente. Né? São peças desse quebra-cabeça que em algum momento elas se conversam, em algum momento elas se juntam ali para me formar um panorama que faça sentido. Né? Mas não tem sangue? Não. Não tem, vamos dizer, não tem pedaços de roupa, né? Porque as pessoas podem ter se enganchado. Durante a luta, sim. Não é? Sim. Enfim, um tanto quanto estranho. Então, vamos lá. Então, temos uma mulher que está lá, né? Ferida, que não uma tentativa resistência de homicídio com esse tipo de bala, né? Com uma arma de bastante potencial lesivo. Imóvel na cama, a gente não sabe, é o que a doutora está explicando aqui para gente, o que aconteceu, talvez, né, com a penetração desses balinhos, o tamanho do estrago, inclusive, ela vai falar lá na frente que ela não estava conseguindo, inclusive, respirar. Sim, você imagina faz todo sentido. A agonia, né, que ela não passou ali. Aí, vamos voltar um pouquinho para trás para relembrar as coisas. Ele diz que eu vi um gato no telhado, então ele sai armado com um revólver, com um cachorro e com uma lanterna. E a hora que ele vai fazer o disparo, ele é pego com uma corda no pescoço. Isso. Ao mesmo tempo que ele apanha dessa pessoa que tenta lhe tomar a arma. Olha... Nesse momento, vem um outro assaltante que toma a arma dele quando ele ouve outro disparo. Né? Tá tendo essa confusão toda numa parte da quadrilha e a outra parte resolve atirar na pessoa que está dormindo.
Esse modus operandi não me convence. Olha só, ele como roteirista nota 0, péssimo, a gente não está aceitando essa história. Muito ruim, muito fraca, muito estranha, porque esses assaltantes tinham uma arma de calibre longo e tinha uma corda. Uma corda. Uma corda. Aí eles resolvem enforcar ele com uma corda. Com uma mão. Com uma única mão. Porque com a outra ele batia. Ele batia, dava pontapés, chutes, cotoveladas. E ele ali, firmão, hein? Ele passa por exame de corpo de delito, porque ele diz o seguinte, que ele tomou um tiro aqui no ombro direito, correto? Pega o trapézio, né? Pegando o trapézio aqui, direito. que é um tiro superficial, mas eu não vi em página nenhuma do processo qualquer marca, né, digamos, de uma corda. Você imagina uma pessoa te puxando com uma corda? A pele é muito sensível. Ela deixaria, alguma marca teria ficado aqui no pescoço. Pelo menos uma equimose, um roxinho. Exatamente, concordo, doutora. Um pequeno roxo. O homem tem a pele bastante clara, bastante branca. Ele teria ficado com alguma marca aqui no Quem pescoço. já fez luta de contato, por exemplo, jiu-jitsu, só você de alguém puxar na lapela já fica a marca. Aí, aquele homem que estava, né, vestido para matar, Rambo, eu não sei nem, né, Exterminador do Futuro, porque ele estava ali todo pronto, isso tudo para eliminar gatos no forro da casa. Porque a cadela latiu. Porque a cachorra latiu e era muito comum isso acontecer. Aí, olha só, como é estranha essa versão. A mãe que está ali, que tem um sono de vigília, porque tem crianças muito pequenas, não acorda com esses barulhos, né, do forro da casa, porque ela de fato estava dormindo. Eu, doutora Alessandra, vou lhe contar o que eu acho que aconteceu. No meu ponto de vista aqui, é de uma pessoa que estuda esses casos muito. Então, e por que eu acho que foi isso que aconteceu e é o que eu acho que está... porque está baseado no que está no processo. Apesar dele ter contado toda essa versão de 4 assaltantes que entraram na casa e, enfim, a própria polícia invalida tudo isso. Número 1, por quê? Essa mulher não acordou com esse barulho e tampouco com ele, né, puxando arma, enfim. Então, eu acho que ele se levanta, ele era um homem agressivo, relatado pelas funcionárias que trabalhavam na casa, relatado mais para frente pela própria Maria da Penha, relatado por familiares que o conheciam, que ele tinha um comportamento agressivo, ele era uma pessoa muito difícil, irascível. Isso está no processo. Os maus tratos que essas crianças sofriam eram muito grandes. Eu acho que ele queria acabar com a vida da Maria da Penha. As empregadas, gente, relatam que um mês antes, 30 dias antes, limpando o armário, encontram uma arma de cano longo dentro do armário dele. E não foi só uma empregada que conta. A outra funcionária também disse que viu essa arma. Sim. Ou seja, ele estava retirando da caixa dentro do escritório para limpar. Possivelmente, essa é a arma que deu o tiro na Maria da Penha. E aí, o que acontece? Ele também tinha um revólver. Sim. De posse dele. Então, dali para frente, depois que ele atira na mulher, e eu acredito que na cabeça dele, de verdade, ele tinha matado ela. Sim. Porque como ela ficou imóvel, tiro na cabeça, supostamente na cabeça? Ele tinha que, dali para frente, depois desse tiro que ele já tinha proferido na Maria da Penha, ele tinha que terminar, né, com essa cena toda. Nós vamos conversar com o professor Christian, que é psicólogo forense, e vai explicar para a gente se esse crime foi ou não foi premeditado. Eu tendo a acreditar que houve sim premeditação, porque tinham coisas dentro do carro e coisas que só interessam a ele. Desculpa, nenhum criminoso vai sair roubando
Enciclopédia. Para quem não sabe que é enciclopédia, é muito novo, gente, antes do Google, a gente estudava na enciclopédia. Se ela lê o verbete, então você queria saber o que é, sei lá, Marte. Marte é um planeta do sistema solar, então vinha lá o verbete. Você quer saber quem foi Einstein? Einstein foi um cientista, foi um físico, entendeu? Tá lá. Era isso que era a enciclopédia, porque a gente não tinha Google, a gente estudava lá. São livros grandes, pesados. Tô mentindo? Era Gente, você ganhava uma enciclopédia, era uma coisa gigante. Então é o seguinte, olha o trabalhão desses ladrões para pegar uma enciclopédia, mas eles vão abandonar a coisa mais preciosa, que é o que realmente tem um valor, que é o ouro, a joia. Eles iam fazer o quê? Depois, como é que ia ser a divisão desse roubo, desse crime? Eu te entrego 3 livros, eu fico com mais 3, passo 3 para ela, mas você vai ficar... com a letra F, eu fico com a letra M. Porque era dividido por letra, gente. Então você vai assim, não, qual que você usa mais? Você usa de C a D, entendeu? Então assim, não, né? Aí eu vou pegar uma quantia em dinheiro. Tudo bem, qualquer dinheiro que tiver lá por cima, o ladrão vai querer passar a mão. A gente não tem informação se esse dinheiro existiu ou não, só existe a palavra dele. Ninguém corrobora com as informações desse dinheiro. Mas vamos acreditar que esse dinheiro existia, que estava lá realmente, os ladrões deram um sumiço no dinheiro. Mas que ladrões que ninguém encontrou ladrão, que ninguém viu ladrão, entende? Calma que no final ele vê. Aí, calma. Aí, spoiler. Vamos continuar aqui. Aí o que acontece? Depois que ele deu tiro na Maria da Penha, e eu acho que antes dele atirar na Maria da Penha, ele já tinha montado aquela cena no carro dele, era o carro dele, enfiado aquelas coisas dentro do carro, inclusive porque eram coisas dentro da casa que ninguém ia sentir falta. Sim, era a máquina de escrever dele, era o gravador dele, então, você entende? É como eu pegar o meu computador hoje, meu notebook, e colocar dentro do meu carro. Ninguém vai se preocupar com isso. Não, é seu, não é um objeto de uso comum da casa. Não é que ele está levando, sei lá, uma louça, enfim, uma obra de arte da casa, não sei nem se eles possuíam isso, mas assim, ele não está levando nenhum objeto de valor, né? O único valor daqueles objetos era para aquele homem, que criou essa cena um tanto quanto bizarra. Aí ele coloca tudo isso dentro do carro, dá um tiro na Maria da Penha, ele tem que terminar o serviço, porque ele tem que, já estava na cabeça dele o seguinte, eu preciso dizer que isso aqui foi um assalto. Eu tenho que, né, ele tem que se livrar do BO, ele queria se livrar da mulher. E o que ele faz? Ele cria, para mim ele forja aquela cena de que tinham pessoas ali dentro, que teve luta, que teve enforcamento. Ele aparece com uma corda no pescoço. A juíza faz graça, inclusive, durante o júri, dizendo, nossa, mas aquilo parecia a nota do motel da Suzanne von Richthofen. Não, eu não cometi o crime porque eu estava no motel. Não, mas... eu trouxe a nota. Eu trouxe a nota. Você já guardou alguma nota de motel? Quem é que pede nota de motel? E guarda? Não, assim, tipo, não, eu tô guardando pontos para, como é que é? Nota fiscal paulista, né? Porque, né, vou ter desconto lá, ou eu vou ter algum benefício de valores, né, depois do imposto. Não, ela pediu para isso. Então, assim, a pessoa vai lá e ela é tão cuidadosa que ela fala, olha, por favor, eu venho aqui com meu namorado, nós vamos ter uma noite muito interessante, mas eu quero uma nota fiscal, faz favor. E no meu nome, que é para ter certeza que a nota fiscal... fui eu que estive aqui nesse estabelecimento. Aí ele aparece com uma corda no pescoço. Eu pergunto aqui para a doutora Alessandra, primeira coisa, imagina uma pessoa tentando te enforcar, ela coloca uma coisa no seu pescoço aqui, o que você vai fazer? Olha... A hora que você se desvencilhou. Você vai atirar nela. Não, você vai arrancar a corda, inclusive, né? Para não ter perigo daquela pessoa puxar, né, a corda. Ele estava sendo enforcado e agredido, com a arma na mão. Ele não solta a arma. Quando vem um outro assaltante pela frente, por que ele não puxou o gatilho? Não sei. Existe um outro ponto de ancoragem nessa história, que ele diz que o revólver dele e a espingarda foram tomados pelos bandidos porque não foram encontrados na casa. Porém, pelo exame realizado, eu posso supor com bastante convicção que essas armas nem foram procuradas.
Não existia protocolo de atendimento de local. Quando esse local foi atendido pelos peritos, ele era vítima, ele não era autor. Exatamente. Esse local não foi revistado. Aquilo que a gente chama de pente fino, que hoje é protocolo, que todos os peritos fazem, na época não era assim. Tanto é que a gente não tem nem foto de local. Eu posso supor também que ou os peritos nem tinham máquina fotográfica, ou eles tinham que economizar filme, porque eu cheguei a pegar essa época, isso em 2006, aqui em São Paulo. Imagina em 83, há 40 anos atrás. Né? Então, essa história de que levaram é meio difícil da gente comprovar. Né? Até porque ele é atendido, ele volta para casa e ele tem um livre tráfego, ele não é um investigado. Exatamente. Quando ele volta para casa, gente, ele pode muito bem ter sumido com absolutamente tudo. Para mim, doutora Alessandra, é o mesmo problema do caso em Portugal da Madeleine McCann. Sim, me lembra muito. O que acontece? Como os pais, naquele momento, não eram, né, investigados, porque alguém entrou no quarto e pegou essa menina, né? Deixou os irmãos, mas pegou a menina. Os pais estavam ali bebendo na área da piscina, né, num jantar com outros amigos. A polícia não colocou eles como suspeito. O que hoje é tido como errado. Até que você tem uma linha clara de investigação, todo mundo é suspeito. Então ele foi lá, ele contou, ele relata que aquilo foi um assalto. A polícia está procurando esses assaltantes. Sim. Mas nunca ninguém viu o assaltante. Os 4 assaltantes sumiram, não levaram absolutamente nada, atiraram numa mulher dormindo, ninguém entende por quê. Quem que vai atirar numa mulher dormindo com uma arma de caça, de cano longo? Aí 4 assaltantes vão para dentro de uma casa, ele consegue ainda sobreviver, eu não entendi porque, né, porque não mataram ele. Porque tipo assim, olha, você me viu, porque ele disse que viu, ele sabia que eu vi, um deles era o Negão, ele ouvia, né, Paulo Maravilha, sei lá, tem umas coisas que ele fala. Pô, o cara, assaltante, não quer ser descoberto, tipo, já dei um tiro na mulher, dá um tiro nele também, para matá-lo. Tanto é que ele tinha uma outra carabina de pressão e ela não foi encontrada pela perícia, porque ninguém procurou. Ninguém estava procurando isso. Exatamente. Aí é que tá. Ele some Entendeu? com tudo. A gente vivia numa época que a gente precisa relembrar isso aqui também, um país um tanto bastante machista, né? Então o homem chegou lá, vendeu essa versão para a polícia comprou a versão dele de um assalto. Quando começou a fazer a investigação, graças a Deus conseguiu se comprovar que não se tratava de um assalto, mas sim de uma tentativa de homicídio. Até pela narrativa dessa luta. Né? A polícia, mesmo naquela época, via isso todo dia, via roubo todo dia, via agressão todo dia. É uma narrativa completamente fora da curva. Você pode puxar quantos processos você quiser, você pode conversar com quantas vítimas você quiser, não há nada parecido com isso. Não, me lembra outro caso também que é muito emblemático, um caso americano, que é o que ficou conhecido como o caso das escadas, que o marido mata a mulher também e a defesa, gente, tenta trazer a teoria de que tinha sido uma coruja. Oi? Eu não conheço isso. É muito bom, vale a pena, assista. Tem até a série, que é o Assassinato das Escadas. Assisti. Enfim, e ele se deixa gravar, ele faz um reality show da vida dele, da parte toda do tribunal. E no final ficou comprovado que foi ele realmente que matou a mulher. Então, ela cai das escadas, né? Então, Estilo Hitchcock. Então você tem 2 escadas. Você tem uma escada principal da casa e você tem uma escada que é tipo como se fosse uma escada dos fundos, né? Como que vai dar na parte íntima, nos quartos, ali atrás uma escada menor. Então o que acontece? Ela está subindo as escadas, deve ter tido ali algum enfrentamento, ele empurra ela cai dessas escadas, ela é uma escada bastante longa, ela bate a cabeça em vários lugares, ela acaba morta, ela está morta lá embaixo, por conta dessa queda bastante, vamos dizer, brutal das escadas.
Mas, e ele diz que todo o tempo que ele estava na piscina, que estava não sei o que, na área externa, né, era uma família bastante abastada ali, ele escrevia livros, né, mas ela que era a pessoa que mantinha, vamos dizer, ela era o suporte financeiro da casa. E ele tinha, como é que ele se safa da cena do crime? Porque ele não poderia descer por aquela escada, ele pisaria no sangue, vamos dizer, ele ia deixar provas dele. Ele dá a volta, desce pela escada principal e vai parar na área da piscina. Então ele diz, não, eu estava aqui todo o tempo. E aí, muito tempo, né, naquela coisa de investigação para cá, investigação para lá, e foi uma investigação muito bem feita, a defesa vem com a teoria de que uma coruja teria assustado ela e ela teria caído. Porque tinha na cabeça dela marcas, né? Mas as marcas eram compatíveis com a batida da cabeça dela nas quinas da escada. Não, aquilo teriam sido as garras da coruja. Oh, meu Deus. E ficou conhecido. Então, assim, para a gente entender é o seguinte, até onde, né, a teoria da defesa às vezes vai nos lugares assim, né, um tanto quanto estranhos, mas a gente sempre dá abertura para o contraditório, é muito importante, porque assim, já encontramos muitos erros, né? Não acredito que esse seja o caso de um erro, até porque eu vou falar aqui, vou falar com os outros entrevistados também, existe uma organização que se chama Projeto Inocência, né? Que é o Innocent Project. Enfim, nós temos esse braço, né, dessa instituição que é americana aqui no Brasil. Eles são muito sérios, né? Eles são pessoas extraordinárias, eles só pegam casos que já estão transitados em julgados e que vão verificar se existiu algum erro no processo, alguma coisa errada, e aí eles vão atrás de provas e de material, né, e de materialidade para uma revisão criminal. E de verdade eles já conseguiram aí, né, provar ali alguns erros. Não acredito que seja o caso aqui do caso da Maria da Penha, porque esse senhor que, né, diz aos quatro cantos, eu sou inocente, essa mulher me detesta, essa mulher me odeia, ele poderia ter batido no projeto Inocência. Isso se já não bateu, né? Foi lá e falou, olha, eu sou inocente, não quer pegar meu caso? Porque o caso dele, inclusive, está transitado e julgado. Eu não acredito, vendo todo o processo, que ele tenha sido injustiçado. Não tem ninguém. E olha, a defesa dele teve amplo contraditório. A defesa, você que leu o processo, doutora Alessandra, a defesa dele foi cerceada? Não, foram feitos inúmeros laudos complementares e eu confesso que até no começo do processo, quando eu começo a ler a natureza da ocorrência, no primeiro BO, eu realmente acreditei que deveria acontecido um roubo ali. Né? Porque então, é o que a polícia foi induzida, foi levada a isso. Toda a primeira parte do inquérito, até a folha 123, né, leva você a acreditar de que realmente ele é uma vítima, até o momento que ele começa a se contradizer e aí começam a entrar as outras testemunhas, né? E de pronto, essas 7 testemunhas principais que, tirando as funcionárias da casa, que se conheciam, obviamente, o vizinho do fundo, o vigia e os outros vizinhos, eles em determinado ponto do processo dizem que eles eram uma família muito fechada, que as crianças não brincavam com as outras crianças, então fica difícil até da gente sustentar a hipótese de que eram amigos dela, porque eles não tinham, era uma família fechada, né? E são testemunhas que não frequentavam os mesmos lugares, não fazem parte do mesmo círculo de amizades, né? Pelo contrário, logo após o acontecido, que a Maria da Penha ainda está aí na UTI, eles se reúnem para fazer um combinado ali de colocar vigias na rua, porque todo mundo estava achando que tinha sido um roubo, estava todo mundo com medo. E o que destaca no processo, né, é justamente isso, a indiferença que ele estava. Olha, eu preciso ir, se eu não me engano, para a Bélgica,
né? O que vocês decidirem, eu concordo. Mas ele Se foi mal você é uma prejudicado. vítima, Você quer né? para ontem, né? Para ontem. Imagina, inverte a situação. Imagina, você é uma vítima, seu esposo está na UTI por conta disso e você age de forma indiferente nesse conselho de moradores, o comportamento não me parece congruente. Não. Né? O comportamento dele é muito estranho. Como você muito bem falou, durante, né, a leitura do processo, a quantidade de vezes que ele conta a história de forma diferente... E conflitante, né? É muito Não se grande. tratam de omitir ou adicionar detalhes, porque isso a nossa memória faz, naturalmente. Mas sabe o que acontece? Esse é o problema do mentiroso. A mentira, ela é muito complicada. Você não consegue lembrar dela. Ela não fixa na sua memória. A verdade, ela é um caminho reto. Porque, como aquilo de fato aconteceu, você consegue recontar, é o que você falou. Talvez, determinado momento, você tem um lapso de memória. Isso a gente vê nos depoimentos das testemunhas, ao longo de todos esses anos. Às vezes falta um pedaço, às vezes sobra um pedaço, mas não há conflito. Na dele, cada hora ele conta uma história. Uma hora são 3 assaltantes, depois são 4. E aí... Uma hora ele fica desmaiado, outra hora ele sai andando. Então, ele, assim... Ele não lembra o que aconteceu com ele? Ele não lembra por quê? Ele não lembra porque ele não está falando a verdade. Entende? E aí é triste quando alguém vem dizer, gente, a Maria da Penha está mentindo, ele é um inocente. Ele é um inocente igualzinho ao Alexandre Nardoni. Alexandre Nardoni, gente, também é inocente. Ele diz que ele não jogou a filha dele da janela. Aquilo nunca aconteceu. Eu sugiro que leia todas as folhas do processo. Exatamente. Aí o que acontece? Você vai comprando uma narrativa falsa. Ele é inocente igual o Champinha. Champinha também é inocente, né? O Chico Picadinho também é inocente. Tem várias... olha, gente, o que mais tem na penitenciária são inocentes, não é, doutora? Tá cheio de inocente. E aí é que você decide se você quer abraçar esse inocente ou não. De novo, é o que a gente falou aqui. Se ele é tão inocente, ele deveria, inclusive, pedir uma revisão criminal, né? Levar provas. E não adianta só a fala dele. E, de novo, a gente precisa ler o que está no processo. Todas as A gente está te trazendo a versão dele. Eu comecei contando a versão dele, mas a versão dele é descabida. Que ladrão, gente, que é um grupo de ladrão que vai fazer um assalto com corda, com uma arma de cano longo de caça. Olha o tamanho da bala, a quantidade de vezes que ele vai ter que municiar aquela, né, se acontecer alguma coisa errada. Aí ele conta que tem gato no telhado, ele já sai vestido, né, de Rambo, lanterna, cachorro e revólver. Ele vai contando os objetos do roubo são absurdos. Não é que assim, encontraram no porta-mala dele tudo de valor da casa. O que encontraram dentro do porta-mala do carro dele é o que tinha talvez valor para ele. Sim. Mas não valor para um ladrão. Nem para um grupo de ladrões. Sim, né? Até porque tudo que a gente fala aqui, a gente estuda muito. Né? A gente se reúne. Quem está vendo a gente falar assim, não tem ideia do trabalho que dá. Né? Da gente fala com o corpo jurídico, a gente fala com o Christian, mesmo quando ele não participa diretamente, a gente conversa com ele. Não, e ele vem, ele vai dar. Eu pedi para ele o perfil criminológico do ex-marido da Maria da Penha. A gente tem horas eu conversando com a Michelle. Quanto tempo a gente ficou conversando sobre isso, trazendo todos os pontos. Ler esse projeto, e ler esse processo. Quando a gente olha e lê o processo, como você muito bem falou, a Maria da Penha, ela só vai conseguir ser ouvida lá na frente. Depois de 91. Mas a polícia já tinha tido a convicção dela de que aquilo não tinha sido um assalto, gente. Então, não é assim, porque ele começa a vender o seguinte, a Maria quis me prejudicar. Maria da Penha quis me prejudicar porque descobriu que eu tinha um affair e aí resolveu me prejudicar. O affair também é verdade. O affair é verdade e ele diz que ele sempre foi um homem muito honesto. Como é que ele fala que ele é um homem muito honesto e tem affair? Que honestidade... pelas cartas parece que eles estavam apaixonados mesmo, ele e o affair. Mas o que eu digo para você é que honestidade é essa. Sabe o que é ser honesto? Então, olha só,
não gosto mais de você, o nosso casamento aqui acabou, vamos encerrar isso aqui, né, de forma decente, né, de forma adulta, eu vou viver um outro romance, gosto de uma outra mulher e você vai ser feliz, eu vou ajudar na criação das nossas filhas. Isso é uma pessoa honesta, porque também ninguém é obrigado a ficar casado com quem não gosta. Não. Agora... Na época era mais difícil a questão do desquite, Não, né? mas que eu digo... Mas, ok, era possível. O que é uma pessoa honesta faz isso. Não fica levando uma vida dupla, fica maltratando as filhas. São fica... inúmeras cartas, né? Fica... Nós lemos todas. Exatamente, fica maltratando a mulher, Sim. né? Isso não é, isso aí, desculpa meu amigo, isso aí está longe da honestidade. É uma narrativa que ela não se sustenta, né? E eu volto a defender o que eu já disse. Ele caiu por conta da narrativa dele. Que é muito ruim. Não foi nem a perícia. Péssimo. Sem querer julgar os colegas de 40 anos atrás, né? Não tem comparação o que nós temos aqui hoje com o que existia lá. Mas assim, o que levantou essa hipótese foi justamente as contradições dele. Mas olha só, ali ele disse que depois aquilo tudo virou um complô. Tem uma teoria da conspiração. Então, a polícia conspirou contra ele, a perícia conspirou contra ele, o Ministério Público conspirou contra ele, porque isso também não é função do Ministério Público conspirar contra ninguém, o juiz conspirou contra ele. O conselho de sentença, que são os jurados, conspiraram contra ele. 6-1. Que fique claro. Todas as testemunhas conspiraram contra ele. E agora nós. Nós estamos conspirando, a mulher, a ex-mulher dele conspirou contra ele, as filhas conspiram contra ele. Todo mundo conspira contra um homem inocente. Olha, eu sou uma das pessoas, doutora Alessandra, que mais procuro questões de injustiça, porque eu acho que nenhum... Nós fizemos isso nesse processo, Exatamente. inclusive. Temos horas de conversa procurando isso nesse Nenhuma processo. pessoa inocente merece ficar um dia presa. Agora, desculpa, esse homem é mais culpado. Ele é mais culpado que os nossos, todos os outros casos aqui que a gente trata. Aliás, para a gente seria ótimo defendê-lo, né? Mas é difícil. Se nós tivéssemos elementos, para a gente ia ser ótimo, ia ser muito mais gente fácil. Desconstruiria tudo isso, mas é impossível de desconstruir. Não tem como. A quantidade de informação que explicam o caráter desse homem, né? Explicam quem ele é, a pessoa que ele é, e assim, aí tem que realmente me fazer muito de idiota, né? São muitos anos, né, trabalhando nessa área, no jornalismo, no documentário investigativo, é me chamar de burra, né? Porque ele quer que a gente caia numa versão tosca, mas é demais de tosca, sabe? Nem o Tarantino está aceitando teu roteiro, colega, não dá, é ruim. É ruim, é ruim, é ruim. Sabe o que é mais honroso? Você parar com isso. Falar, olha, eu cometi, realmente, eu já paguei, né? Eu fui condenado, a gente pode até não gostar da condenação dele, achar que é pequena, achar que foi ridícula, mas ele cumpriu a pena, né? E ele tem direito hoje, aí, pelas nossas leis, de seguir a vida dele. Agora, ele descredibilizar uma vítima... Eu não gosto de uma injustiça, mas descredibilizar uma vítima também a gente não vai aceitar. E pior, não vai aceitar. Descredibilizar uma lei, né? Que o que a gente luta aqui e sempre vai lutar é pela justiça. Se existem excessos, os excessos devem ser combatidos. Que seja feita a justiça. A gente não é, principalmente o perito criminal, nós não somos da acusação nem da defesa. A gente está do lado do juiz, a gente está do lado da verdade real dos fatos. Está do lado da ciência. Da ciência, da verdade. É o dever do perito, né? Buscar a verdade a partir de elementos técnicos, de elementos materiais, assim como o delegado de polícia. Delegado de polícia, ele não é da acusação. Não. E olha... Nunca foi. E eu tenho contato com muitos delegados, no Brasil inteiro, delegados e delegadas, né? O trabalho que eles fazem, né, é muito bom. E eu digo, nós, inclusive, acabamos colaborando várias vezes com a autoridade policial, porque muitas denúncias acabam chegando aqui para a gente. E a gente repassa. E tem casos que a gente acaba se envolvendo muito. Vamos pegar esse último agora, que foi o Discord. A gente se envolveu
bastante inclusive. E o próprio, né, delegado do caso, de um deles, explica, olha, isso aqui serve de prova, isso não serve, isso está certo, isso está errado. A verdade é que a gente manda mais trabalho para eles, né? Não, exatamente, mas ele é muito correto, sabe? Fala, não é isso. Então tá bom, se essa aqui é o autor do crime, nós precisamos de testemunhas que corroborem com essa, vamos dizer, com essa linha, porque senão a gente não tem nada. Né? Não é porque uma pessoa jogou uma denúncia aqui que aquilo é a prova cabal. É lógico que aquilo é muito importante, mas faz parte do inquérito policial fazer toda a investigação. Até por conta das denunciações caluniosas. Até para tirar a investigação do prumo, às vezes o próprio advogado de um possível acusado ou de um autor faz uma denúncia que não faz sentido, que é para tirar a investigação do rumo certo. Exatamente. Isso existe. E isso é muito importante, isso é uma lei, porque fazer falsa comunicação de crime é crime. Sim. Ponto. Você não pode fazer falsa acusação de crime e você não pode mentir. O único que pode mentir aqui, gente, é o réu. O réu pode fazer o que ele quiser. É bom a gente repetir isso porque parece que não faz nenhum sentido. Então, acho que não, mas é assim. É o que tem. Realmente, do jeito que ele quiser, ele conta 500 versões, cada hora ele se lembra de uma coisa, depois ele não se lembra mais, aí ele acha que viu aqui, não viu. O réu pode fazer a fusarca que ele quiser. A testemunha não pode. Perjúrio. A pessoa que está fazendo uma comunicação de crime também não pode mentir de jeito nenhum, porque falsa comunicação de crime é crime. Você criar, né, provas falsas também é crime. Falsidade ideológica. Você não pode fazer, você atrapalhar o curso de uma investigação é crime. Então são essas coisas que quando a gente deixa claro, a gente mostra o quanto que isso aí você torce, não sobra caldo para ele. Desculpa. A polícia foi no alvo. Temos muita informação. E falou, querido, você é culpado. Isso aqui é uma tentativa de homicídio. Né? E eu acho que, concordo aqui com a doutora, ele tentou mirar a cabeça, errou, acertou mais para baixo, porque a Maria da Penha escapou por muito pouco. Muito pouco. Essa mulher escapou... Pega um pouquinho mais para cima do pescoço, já causa uma paralisia cardiorrespiratória. E sabe o que é triste? O sofrimento que ela passou depois de tudo isso. Foram anos de sofrimento. Foram anos de sofrimento porque ela ainda teve que viver um tempo com seu agressor. Ela conta, ela relata coisas horríveis, que ela teve o sentimento de dele ter tentado, né, matá-la novamente. Tem relatos de que ela foi tomar banho e ela sofria choques. Ela era impedida de ter uma ligação com a família dela, de ter comunicação. Então, tudo dela era cerceado. Ele é uma pessoa muito ruim, muito perversa. Né? Ele usou de muito sadismo ali inclusive naquele pós, né? Vamos dizer... Ocorrência. O trauma dela foi muito... Aí ele diz, não, mas eu fiz tudo para ela. Fez o quê, meu amigo? Você fez o mínimo. Comprou uma cadeira de rodas, entendeu? Porque sua mulher agora está paraplégica, né? E ela fez muito bem, né? Ela agiu dentro da lei, ela comunicou à justiça, né? O que estava acontecendo, inclusive para que ela não perdesse a guarda daquelas filhas dela. Ela seguiu a vida dela com muita dificuldade, né? Mas hoje, ela teve muito apoio familiar. O nome dela é um nome muito importante, não só porque a gente fala muito da Maria da Penha na questão, né, das medidas protetivas, mas a Lei Maria da Penha é uma lei importantíssima. O nosso país, ele foi condenado porque nós não tomávamos as devidas precauções, né, contra crimes contra mulheres, contra violências domésticas, e hoje o Brasil tem a terceira melhor lei do mundo, né? Porque quando a gente fala da Lei Maria da Penha, é uma lei que protege a mulher, protege a mulher contra a violência doméstica, contra os seus agressores, mas mais do que isso, protege a família, protege as filhas mulheres, né? Protege o ambiente domiciliar, o ambiente familiar. A lei é boa. O que é falho ainda é a aplicação da lei, mas isso está sendo corrigido.
Eu acho que ainda precisa lapidar bastante coisa nessa lei. A gente sabe que é uma lei imperfeita, a gente não vive num mundo de Mas o que isso? unicórnios. Eu acho que a gente precisa melhorar a aplicação dessa lei. Sim, Mas eu vou contar uma coisa. tá vindo novidade. Olha, não vai ser bom não para os agressores. Aqui no estado de São Paulo, e eu vou tender a dizer uma coisa que... Vou fazer uma aposta. Que é tão bom o que vai acontecer com São Paulo que os outros estados vão copiar. Deus te ouça. E vai ser muito bom. E eu digo que essa lei ela não é boa só para a mulher, ela é boa para a sociedade. Sim. Porque ela só não é boa para um tipo de pessoa, para o agressor. Ela realmente ela é muito ruim para o agressor. Ela é desagradável. E ela acha que ela tem que ficar pior ainda para o agressor. Mas para quem não agride, né? Você pode perguntar para qualquer homem. Outro dia eu perguntei para meu marido, você é contra a Lei Maria da Penha? Ele falou, de jeito nenhum. Eu acho que ela é importantíssima. Porque quando a gente vai olhar o número de violência, né, principalmente... Só cresce, infelizmente. Nesse Mesmo com a universo... lei. Imagine sem a lei. Isso aqui era um horror, né? A gente está vivendo com aqueles, né, como aqueles países que não são democráticos, né? Que os homens acham que podem fazer o que eles bem entenderem com as mulheres. Mas aqui na história não é bem essa. E eu trouxe aqui a doutora Alessandra, quero agradecê-la. Ela explicou muito bem, mais do que, não só a questão da perícia, mas a questão da narrativa. E a narrativa dele, tudo que ele fala, não casa com a perícia, não dá. Não dá para ajudar ele. É difícil. Tá bem difícil. Né? É bem difícil. E essa teoria da conspiração, falam que a mulher que é cheia de mimimi, né? Agora a gente vai entrar também na teoria da conspiração, você sabe, né? Qual é? Conta. Que agora a gente está conspirando contra ele também. Ah, também? Não, mas assim, então assim... não, porque eles falam que a mulher é que é cheia de mimimi. Quem é cheia de mimimi é ele, né? Colega, aceita, assume. Errei, cumpri a pena, como eu já falei. Vocês podem até não gostar da quantidade, mas cumpriu. Cumpriu, saiu, ele tem Nos direito termos da lei, ponto. a se ressocializar, pagar os impostos, ele foi naturalizado brasileiro, mas a verdade é essa. Fica muito difícil sustentar algo diferente do que foi Não, e eu não vou deixar. Embaixo, né, do meu olhar, nenhuma vítima ser descredibilizada. Isso é um absurdo. Isso é muito perverso, porque o que essa mulher passou, sofreu, Alessandra, é muito, muito triste. E, de novo, a gente tem que voltar para 1983. As técnicas para muitas coisas, inclusive para toda essa parte, eu acho que até o hospital foi muito bom ali com ela, salvou a vida dela, mas eram outras. Hoje nós temos, né, intervenções cirúrgicas que são, vamos dizer... Isso mudou muito em 40 anos, e tudo, né? Como se fosse um universo tem uma diferentes. outra eficiência, tem um outro processo para lidar com a dor, com várias questões que naquela época a gente não tinha. Então, se hoje já não é fácil, você imagina em 1983. O que essa mulher não passou? Você imagina você não conseguir mais brincar com seu filho, com a sua filha? Vou dizer, sentar no chão e brincar, dar banho na sua filhinha. Eu acho que antes disso, né, ela lutou muito para recuperar parcialmente o movimento dos braços. Mas ela dependeria para tudo. Isso para uma mãe é muito importante. Sim. Você poder abaixar, abraçar seu filho, sentar no chão, brincar com ele, correr com seu filhinho, levar ele para passear. Você está hoje presa numa cadeira de rodas, porque o seu agressor, de forma sádica e perversa, te colocou ali. E as crianças passando a infância, vendo a mãe lutar pela vida, sem o apoio dela, porque ela precisava de ajuda, não é? Conviveram com um pai agressivo, um pai desequilibrado. Eu acho que essas marcas não tem o que apague. Não. Né? São marcas indeléveis na psique dessas meninas, na psique dela, né? Que não tem como apagar, não existe cadeia no mundo para agressor que resolva isso. E é por isso que a pessoa que resolver defender esse homem tem que pensar 10 vezes, né? Então, se você vai defender
Esse homem você tem que defender também o Alexandre Nardoni, você tem que defender o Champinha, tem que defender o Chico Picadinho. Você coloca tudo ali, leva lá dentro da sua bolsinha e sai defendendo. Porque é tudo igual, gente, é tudo inocente. Eugênio Piquevitz, tem uma galerinha ali, ó, Roger Abdulmanci, João de Deus, gente, é tudo inocente. Eles não cometeram nenhum tipo de crime. São injustiçados. Ele faz parte do rol dos injustiçados. Desculpa, meu amigo, você é culpado, viu? Tá certíssimo o processo. Eu não tenho dúvida, a gente vai dar continuidade. Eu quero agradecer aqui a doutora Alessandra mais uma vez. Muito obrigada, uma grande perita. Carla. Muito obrigada por estudar esse caso, por dedicar o seu tempo, pela sua generosidade. Imagina. É muito generosa. Para a gente falar, a gente tem que estudar. Exatamente. Né? Eu não me atreveria a vir aqui comprar uma história de algum lugar jamais. Sem que eu sentasse e debulhasse folha por folha. Né? A gente tem muita responsabilidade com isso. Tem que tomar muito cuidado com as narrativas. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair no canto da sereia aí, né? Então, a gente tem que sentar e estudar e fundamentar, e por isso que nós estamos aqui hoje. E eu vou deixar aqui, mais uma vez, as redes sociais da doutora Alessandra, que eu tenho muito orgulho de dizer que sou amiga dela. Ela é uma grande perita. Eu sou fã da perícia, mas, em particular, eu sou muito fã da Alessandra, porque, além de tudo, ela é jovem, ela é cheia de garra, de vontade. Faz um trabalho incrível, estudiosíssima. Ela é daquelas assim, que eu brinco, é carne de pescoço. Ela vai ficar procurando pelo em ovo, gente. Ela procura pelo em ovo. Com certeza. Vai ficar aqui. Doutora Alessandra também oferece cursos incríveis. Façam os cursos dela, não deixem de fazer. Eu sei que tem muita gente querendo entrar nessa área de perícia criminal. Eu indico, se você está aí com vontade, com força, querendo fazer a diferença, nós precisamos de bons peritos. Venha fazer parte do time aí da doutora Alessandra. Nosso lado. Exatamente, para que a gente possa esclarecer, esses crimes tão complexos e tão complicados. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais, vocês já conhecem o nosso e-mail, que é o op@medialento.com.br. Se você tiver dúvidas, quiser enviar sugestões, a nossa equipe de produção está de portas abertas para você. E como eu falei, nós estamos aqui no mês, o Agosto Lilás, que é o mês de luta contra a violência contra a mulher, a violência doméstica. Então, um mês muito importante para a sociedade. É muito importante, não só para as mulheres, para toda a sociedade. Então, nós vamos trazer aí muitas informações em relação ao caso Maria da Penha, a Lei Maria da Penha e o que virá de muito bom em São Paulo. E eu posso garantir que os outros estados vão trazer também, porque, olha, não vai ser fácil para os agressores, não vai ser nada bom. Mas aí você pensa se você quer ser um agressor ou se você quer ser uma pessoa de bem. A gente torce aqui para que você seja sempre uma pessoa de bem. Doutora Alessandra, muito obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada a todos vocês e a gente espera vocês na próxima semana.